Olá, meu irmão, olá, minha irmã, olá, meu amigo, olá, minha amiga. Espero encontrá-los em boa saúde. A gente está nesse período aí de isolamento social por conta aí do corona e por conta aí da Covid-19, num momento bastante conturbado da nossa vida como sociedade, né? Por conta disso a gente está aí fazendo cultos virtuais, né? Fazendo cultos à distância e também agora também a gente está fazendo a escola bíblica dominical de uma forma um pouco diferente, né? A gente está aí buscando alternativas para não deixar de estudar a palavra do Senhor, né? Espero que a gente consiga de alguma forma atender a essa necessidade, né, de a gente não parar. Claro que a gente nunca para, mas enfim, para que a gente não se distancie tanto, né, do estudo da escola bíblica. Quero parabenizar aí a diretoria, o Saulo, né, ao ministério, a todo o ministério aí de educação cristã, a irmã Marta também, né, por conta dessa, dessa preocupação, né, de disponibilizar os meios aí para que todos nós possamos assim continuar tendo essas aulas, né, continuar tendo esse contato aí, ainda que de uma forma um pouco mais distante, de uma forma assim só digital, né? Mas que a gente consiga de alguma forma suprir essa questão aí do estudo da escola bíblica, né? Claro que é muito melhor a gente estar presencialmente, porque a gente pode interagir mais, as ideias vêm assim de uma forma mais automática, eu digo assim, os alunos, os professores, né? É uma conversa que foi muito melhor do que nesse meio, mas, enfim, são coisas que a gente está tendo que se adaptar, né, diante da circunstância que nos cerca, né. Eu espero que, de alguma forma, a gente consiga suprir, então, essa necessidade, ok? E eu espero também que a gente não pare somente nessas aulas aqui de vídeo, mas que a gente utilize o nosso grupo no WhatsApp, né, e quem eventualmente não esteja pode entrar no nosso grupo, né, da classe Deus Conosco, para que a gente consiga discutir um pouco melhor os temas, né? Muitas vezes a gente não consegue nem mesmo na aula presencial discutir, a gente acaba discutindo no grupo de WhatsApp, e principalmente agora aí nas aulas de vídeo a gente talvez surja ainda mais essa necessidade, certo? Eu quero dizer que além dessa aula que tá sendo postada hoje, né, que é a segunda parte do estudo de 1 Samuel, a gente já tem três aulas aí postadas, né, a aula de Juízes, a aula de Ruth e a primeira parte da aula de 1 Samuel, que vai do capítulo 1 até o capítulo 20. E nessa segunda parte a gente vai ler exatamente aí o capítulo 21 a gente vai estudar, né, do capítulo 21 até o capítulo 31 do primeiro livro de Samuel. Então a gente está seguindo a leitura da Bíblia, a programação, né, o programa da leitura da Bíblia em um ano. Eu sei que a gente já avançou em 2 Samuel, né, mas pelo nosso planejamento aqui, a gente decidiu quebrar a aula de 1 Samuel em duas, para que não ficasse tão densa a aula de 1 Samuel. Então a primeira aula vai até o capítulo 20, essa aula presente aqui vai de 21 até 31, ok? Não sei se você que está assistindo o vídeo, se você está fazendo o acompanhamento da leitura. Espero que sim, né? Porque daí essa aula, quer dizer, esse nosso bate-papo aqui no vídeo, ele vai se tornar muito mais rico, né? Muito mais assim, muito mais proveitoso. E se você eventualmente ainda não iniciou a leitura, quem sabe não seja essa oportunidade aí de recolhimento, de distanciamento social, né, em que você eventualmente tenha um pouquinho mais de oportunidade em termos de tempo, né, que você eventualmente não consiga aí alcançar a leitura até hoje, até agora, né, que a gente está fazendo, né, até a oportunidade que a gente está fazendo esse vídeo, né, e a gente já entrou aqui em alguns capítulos do segundo livro de Samuel, ok?
Então a gente começou lá em janeiro com Gênesis e já estamos aí avançando em alguns capítulos do segundo livro de Samuel. Tudo bem? Então convido você, né, se você não assistiu às outras aulas que já estão postadas no YouTube, né, Juízes, Ruth e a primeira parte de 1 Samuel, que você assista também essas aulas, né, para que a gente possa aí aproveitar melhor aí esses estudos e até mesmo essa leitura, ok? E fique sempre à vontade para eventualmente fazer essa interação com a gente no grupo do WhatsApp também, certo? Eu quero convidar você nesse momento a dar uma pausa no vídeo, se você ainda não orou, que você dê uma pausa no vídeo e ore, ok? Pedindo a Deus orientação para esse momento de estudo da Bíblia, para esse momento de estudo da sua palavra, e também pedindo orientação para a nossa própria vida, né? Assim, a gente está passando por um momento tão conturbado, né? E que isso não está influenciando somente na questão da saúde, mas também muito mais talvez até na questão aí na questão tem influenciado muito assim de uma forma muito direta a questão econômica, né? Eu sei que isso é algo que tem afligido muito as pessoas, né? E tem afligido assim várias pessoas de uma forma muito contundente, e muitos dos nossos irmãos inclusive estão sentindo isso, né? Além da própria questão da saúde, obviamente, né? A gente já teve, infelizmente, a gente já perdeu aí irmãos preciosos aí com essa doença, e a gente tem irmãos enfermos também com essa doença também, e pedir para que o Senhor realmente nos oriente, nos dê realmente, tenha misericórdia de cada um de nós, para que a gente consiga superar esse momento difícil, mas principalmente agora nesse momento, para que a gente consiga aí se concentrar no estudo da palavra e que a gente consiga aí extrair a melhor lição para a nossa vida, aquilo que realmente Deus tem para nós hoje, nesse momento. Não quero falar hoje porque assim, em qualquer momento, né, em qualquer momento em que você esteja assistindo esse vídeo, ok? Então convido você para dar uma pausa. Eu já fiz a oração antes de iniciar essa gravação. Quero te convidar então para dar uma pausa, para você fazer essa oração e pedir ao Senhor tudo isso, e pedir orientação para essa aula, para esse momento, ok? E aí a gente volta para o conteúdo, ok? Muito bem. Vamos então para o estudo. Estudo então da segunda parte do primeiro livro de Samuel. Convido, assim, para não ser muito repetitivo, tá? Para quem já assistiu o primeiro vídeo, né? Para que você realmente veja também o vídeo da primeira parte do livro de Samuel. Não quero ficar repetindo muitas coisas, eu vou acabar repetindo algumas, né? Por questão de necessidade, mas para dizer que o grande tema do primeiro livro de Samuel, então, é o início da monarquia de Israel, né? A transição que veio, né, da transição ali do período de Juízes, né? Desde a morte de Josué até o início da monarquia de Israel. Então a gente tem esse período de Juízes, né, que a gente retratou então na outra lição, que é um período bastante conturbado na história de Israel, e aí a gente chega nesse período histórico de início da monarquia. Bem, como você que já assistiu a primeira aula, né, você sabe, a gente falou sobre os três grandes personagens aí do livro de Samuel, que é o próprio Samuel, o primeiro profeta, o último dos juízes, e que também, por que não, fez também às vezes de sacerdote, porque por conta aí do problema que Eli e sua casa tiveram, né? Eli, o sumo sacerdote, na época ali quando Samuel era muito novinho e criança, né? Saul é o outro grande personagem, né, desse livro, o primeiro rei de Israel, o primeiro escolhido, desculpem, né, escolhido como rei de Israel. E aí na primeira parte, né, desse estudo eu falo
alguma coisa sobre essa questão de escolha de Deus, escolha do homem, porque muitos acabam falando que Saul foi escolhido, foi escolha do homem, e a gente faz alguns comentários a esse respeito, certo? E Davi, né, o grande, digamos assim, o rei por excelência, né, o grande modelo de rei para o povo de Israel, né? Mas por outro lado, no primeiro livro de Samuel a gente não vê Davi como rei. Davi na verdade, a vida de Davi como rei vai se dar lá só na segunda parte, ou seja, no segundo livro de Samuel, né? E aí a gente vê assim alguns contrastes entre esses personagens principais, né? O contraste entre a, a vida piedosa de Davi, assim, piedosa no sentido geral, né? E a vida impiedosa de Saul no sentido geral também. Saul, ele até começou bem o seu reinado, né? A gente falou um pouquinho, né, sobre isso na primeira parte do estudo, né? Mas aí por questões aí de questões da sua própria vida, ele acabou abandonando os caminhos, ele abandonou realmente aquilo, o grande fio, a grande diretriz que deveria nortear a vida do rei de Israel, né? Ele acabou ele acabou indo muito pelo caminho do egoísmo, né? Ele acabou indo por um caminho assim ele acabou se rendendo muito à insegurança que ele tinha, né? Ele acabou sendo um rei muito inseguro também, mas enfim, várias questões aí relativas à personalidade de Saul acabaram aflorando aí e acabaram fazendo com que ele tivesse um fim de reinado bastante trágico, bastante triste, né, com vários episódios aqui que realmente demonstram assim uma enfim, é uma história triste, né, que acaba sendo triste de a gente ver como um rei de Israel acaba dessa forma, né? E Davi, por outro lado, desculpem, Davi, por outro lado, é um homem que realmente ele demonstrou assim, muito longe de ser perfeito, mas demonstrou ser aquele homem que realmente sempre estava pronto para para realmente seguir aquilo que Deus tinha para ele, né? Ele sempre ouvia muito a Deus, ainda que ele tivesse falhas na sua vida, né? E a gente vai ver tanto nesse livro quanto no próximo, né? Em 2 Samuel, a gente vai ver que ele tinha muitos problemas, né, na sua vida, ele teve problemas na sua vida, ele teve problemas na sua família, teve pecados muito complicados até, mas Davi ele sempre esteve com os ouvidos, né, abertos, os ouvidos assim muito atentos à palavra de Deus, né? E essa é a grande diferença entre Davi e Saul. Saul era um homem que muitas vezes, quando ele era afrontado pelo profeta Samuel, eu vou chamar de profeta mesmo, né? Quando ele era afrontado por Samuel, ele vinha com alguma desculpa, né? Ele vinha, olha, mas não é bem assim, eu fiz isso por causa daquilo, né? Sempre tentando dar algum tipo de justificativa a algo que Davi não fazia. Davi, ele sempre teve o coração aberto, teve sempre assim a piedade, né? Ele sempre se mostrou piedoso nesse sentido de que realmente, olha, tudo bem, eu errei mesmo e vamos corrigir, ou então, olha, vou receber a minha sentença aqui e eu aceito a minha sentença porque efetivamente eu pequei, né? Então, fazendo aqui algumas observações, né? A gente já deu ali um panorama geral do livro, né? A gente tem aí mais ou menos aí umas 6 partes aí do livro de 1 Samuel, né? O capítulo 1 a 7 a gente vê Samuel, o início da vida de Samuel e como ele cresceu e como foi o início da vida dele, como foi o ministério dele em si, né? Como sendo profeta e juiz sobre Israel. Depois no capítulo 8
Israel pedindo o rei, né? O povo de Israel pedindo o rei, no capítulo 9 e 10, Saul se tornando esse rei, depois dos capítulos 11 a 15, a gente tem aí os primeiros anos, e assim, os anos até gloriosos, digamos assim, do rei Saul, e depois do capítulo 16 até o 30, uma longa passagem, assim, história de Saul e Davi no início ali, Davi aparecendo, né, naquela batalha contra Golias, e aí começando a sua notoriedade, né, e aí Saul ficando enciumado, muito enciumado por conta até mesmo da sua insegurança pessoal, aquela coisa de, olha, sabe quando a pessoa não tem, aquele homem não tinha exatamente a certeza de que Deus estava com ele, porque na verdade ele não estava com Deus, né? Então a grande insegurança de Saul vendo alguém, né? E que certamente porque ele já era ungido por Deus, né? E aí Davi se destacando tanto assim e trazendo até o ciúme da parte de Saul, né? E aí no último capítulo, no capítulo 31, a gente tem, enfim, o fim trágico, né, o fim triste, né, do rei Saul. E, bem, assim, a gente vê no capítulo 21, por exemplo, né, a gente vê uma série de questões aqui, de como, por exemplo, Saul começou a perseguir Davi, tentou matá-lo, né, e tentou várias vezes, em várias oportunidades, ele tentou matar Davi, mesmo quando Davi estava ao lado dele ali, como servo dele, né, servindo o próprio rei, e ele tentou matar aquele servo dele, né, e como Davi teve então que fazer escapar. Ele teve que dar um jeito, né? Ele teve que dar um jeito para acabar fugindo aí, muito com a ajuda do próprio filho de Saul, Jonatas, né? Que era o grande amigo de Davi, uma amizade assim muito sincera, né? É muito interessante esse contraponto entre Davi, Jonatas e Davi Saul, né? Saul realmente perseguindo Davi toda hora, querendo o mal de Davi a todo momento, e Jonatas defendendo o amigo dele, Jonatas realmente sendo muito fiel, né, à amizade entre eles, né? E, bom, enfim, aqui a gente tem aquele episódio de Davi poupando dois episódios, na verdade, né, em que Davi teve a oportunidade de matar Saul e não o fez, né? E que mostra bem realmente aquilo que Davi era, né? O Davi ele tinha muito claro na mente dele até onde ele poderia ir, né? E assim, ele tinha muito claro essa questão do temor a Deus, o temor àquilo que realmente Deus tinha como verdade, né? Ele tinha dado como verdade para ele. Afinal de contas, o Espírito Santo estava com ele. Ele era um homem ungido por Deus, né? E aí a gente tem assim talvez uma dos episódios mais obscuros, né, da Bíblia, né? E desculpem eu falar assim até de uma forma um pouco rápida aí, porque a gente realmente não tem tempo de falar com muita profundidade, e por isso que eu sempre convido que a gente faça algumas discussões dentro dentro do grupo de WhatsApp, né, para que a gente possa eventualmente aprofundar alguma coisa que eventualmente tenha ficado um pouco superficial, né? Eu estou indo um pouco rápido aqui, mas no capítulo 28, por exemplo, quando conta o episódio em que Saul vai consultar uma médium, porque ele já não tinha mais, ele já estava totalmente desnorteado, ele já não sabia mais o que fazer, ele já não tinha mais nenhum tipo de diretriz para sua vida, ele não sabia mais o que ia acontecer, os filisteus estavam lá, os filisteus, os grandes inimigos de Israel, né, nessa época. Ele já não sabia mais o que ia acontecer com ele, então ele acuado, cada vez mais com medo, né?
temeroso do que ia acontecer com a vida dele, e ele consultando a Deus, e Deus já não mais falava com ele de maneira alguma, e aí ele vai consultar uma médium, né? E aí, por fim, ele acaba, falando muito rapidamente, né? Ele acaba morrendo numa batalha exatamente com os filisteus, certo? Isso, um panorama, uma história muito rápida do livro de Samuel, especialmente do capítulo 21 em diante. Eu quero ler com você algumas passagens aqui que me chamam mais atenção e que eu gostaria de, com mais cuidado, falar, né? No capítulo 24 de 1 Samuel, a gente tem uma passagem muito marcante aqui da vida de Davi, que eu gostaria de ler com você, que inclusive vai dar bem o caráter desse homem chamado Davi, né? Capítulo 24, dos versículos 4 a 7, que diz assim: Então os homens de Davi lhe disseram: Hoje é o dia do qual o Senhor te disse: Eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, e far-lhe-ás o que bem te parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Sucedeu, porém, que depois sentiu Davi bater-lhe o coração por ter cortado a orla do manto de Saul, e disse aos seus homens: O Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Esse capítulo 24, no início aqui, ele fala exatamente de uma oportunidade que Davi teve de matar Saul. Saul estava entregue nas mãos de Davi porque ele havia entrado numa caverna ali da região ali no deserto, né? E ele foi fazer necessidades. Olha só que interessante, né? A Bíblia não esconde essas coisas, né? É até interessante isso. Porque ele foi fazer necessidades mesmo, fisiológicas ali, e a gente fazendo até uma brincadeira, né? O meu sogro é engraçado, ele é muito engraçado, assim, ele fala o seguinte, né? Olha, você fecha a porta do banheiro porque se, por exemplo, você está lá dentro e alguém abre a porta, né? Vai te pegar desprevenido, né? E é exatamente isso. Quando alguém está fazendo a sua necessidade fisiológica, ele está totalmente desprevenido, né? Como meu sogro diz, Saul estava totalmente desprevenido aqui. Ele estava totalmente à mercê, né? E Davi e os seus homens, eles tiveram Davi principalmente teve a oportunidade de realmente assassinar o rei, né? Matar Saul. E matar Saul porque Saul é quem o estava perseguindo. Ele não é que Davi o tinha como inimigo, na verdade era o contrário. Saul tinha Davi como inimigo, né? E aí Davi, o que ele faz? Vejam que interessante que ele bateu-lhe o coração só por ter cortado a orla do manto, né? Vejam só como Davi sabia exatamente o seu lugar e como Davi era um homem temeroso, né? E eu quero dizer que já nessa época Davi já era um homem de sangue. Desculpem eu dizer isso, mas ele era um homem sanguinário, digamos assim, tá? Por que eu digo isso, tá? Porque, por exemplo, quando você vê um pouquinho mais para frente ali o episódio em que Davi teve um entrevero com um homem chamado Nabal, né? Esse homem Nabal, ele chegou e falou para os homens de Davi assim, os homens de Davi foram pedir uma ajuda para Nabal. Nabal era um homem abastado até, né? Até não, ele era um homem abastado. E aí os homens de Davi chegam para ele e dizem assim, olha, a gente está precisando de uma ajuda aqui. E Nabal fala assim, olha, ele chegou, falou, vocês vão procurar sua turma, eu não vou dar nada para vocês, né? Falando muito coloquialmente, desculpem até você que está ouvindo, mas eu quero deixar isso muito assim transparente e muito fácil de entender, né?
Nabal falou, olha, você vai procurar sua turma que eu não vou te dar nada, né? E aí Davi falou que, então tá, vamos fazer o seguinte, a gente vai lá e vai matar todo mundo, tá? Foi, em outros termos, exatamente esse. Exatamente isso que aconteceu. Davi falou, olha, eu vou dizimar esse cara, eu vou matar todos os homens da casa dele. Foi isso, ok? Davi, e foi na mesma época, foi um pouquinho depois, mas na mesma época em que Davi teve essa oportunidade de matar Saul, né? E um pouquinho mais para frente também, quando Davi vai se esconder ali entre os filisteus, existe uma passagem ali que até a gente fica até um pouco incomodado de ver isso, mas Davi ele chegava na questão ali, quando ele estava, digamos, a favor dos filisteus, ele invadia alguns povos ali, que inclusive faziam fronteira tanto com Judá como com os filisteus. Ele chegava e matava todo mundo, matava homem, matava mulher, ele dizimava as pessoas mesmo. Não era questão de ser exército, não, era questão de populares mesmo, ele matava os civis, né, digamos assim. Então ele era um homem de sangue, né? E Davi foi um homem de sangue, Davi é um homem que matou muita gente, né? A gente vê até mesmo antes de ele ter toda essa questão com Saul, né? Até um pouquinho antes disso, né? Porque inclusive uma das causas da fama de Davi é que Davi matou muito mais do que Saul, né? Isso fez com que Saul até ficasse enciumado. Mas enfim, Davi era um homem de sangue, mas assim mesmo, sendo um homem de sangue, eu digo assim, homem de sangue é um homem assim que, olha, matar um, matar mais dois, para ele já não tinha mais tanta diferença, mas matar o rei ungido fazia muita diferença. Por quê? Porque para Davi tinha muita noção de até onde ele poderia ir, né? Davi ele não estendeu a mão contra o ungido do Senhor. E é isso que me chama a atenção na personalidade de Davi, né? Davi, apesar de ser um homem tão assim, que muitas vezes ele poderia até se revelar um homem assim, até impiedoso, né? Violento, ele sabia até onde ele podia ir, ele sabia muito bem o Senhor que ele serve, que ele servia, né? E isso me chama muita atenção nessa passagem aqui, que somente pelo fato de ele ter cortado a orla do manto, já fez com que, do manto de Saul, né? Já fez com que o coração dele já se, como diz aqui, né? Bateu-lhe o coração, né? Ele ficou triste, incomodado, ele ficou consternado com isso, né? Ele falou, poxa vida, cortei a orla do manto do rei de Israel, né? Porque ele sabia exatamente o que significava ser rei de Israel. Muito diferente, né? Infelizmente, né? Muito diferente das atitudes de Saul, como a gente vê no capítulo 28. E aqui, eu quero propor depois, para que, se você quiser, que a gente discuta um pouquinho esse episódio, né, de Saul consultando uma médium, né? Um episódio muito obscuro, tá? É um episódio assim que como é que pode um rei de Israel, né? Tudo bem que ele já não tinha mais, ele já havia sido rejeitado por Deus, né? Mas como a gente já disse antes, não que Deus o rejeitou, mas Saul já havia rejeitado a Deus na vida dele, né? Havia tirado Deus do trono da vida dele, e por isso é que Deus então disse o seguinte, então você está rejeitado, eu rejeitei você porque você me rejeitou, né? Não diz isso na Bíblia, mas é isso que aconteceu, né? E aí vai um rei de Israel, ele vai consultar uma feiticeira que inclusive havia sido expulsa por ele mesmo, né?
é estranho, como é tão, é tão chocante isso, né? E eu quero propor que você, se você quiser discutir depois, né, no grupo, que a gente leia essa passagem aqui, né? Isso aqui eu acho que é interessante fazer aquela discussão, né? Se realmente nessa passagem aqui era Samuel que estava ali, Samuel que já havia morrido apareceu ali naquela sessão espírita, né? Que a gente pode dizer, se era um demônio, né? Quem era? Será que era Samuel? Será que, por mais estranho que isso possa parecer, será que era Samuel? Ou será que era um espírito imundo que apareceu ali naquele momento para trazer mais confusão, né? Mas enfim, eu não quero ir por esse lado agora, né? Mesmo porque eu não quero fazer um vídeo longo, eu quero fazer um vídeo curto na medida do possível. Desculpem. Mas o que eu quero chamar a atenção a sua atenção é com relação à atitude de Saul, né? Até onde um homem pode chegar? Vejam que aqui no capítulo 28 do versículo 6, no versículo 6, né, do capítulo 28, aqui diz o seguinte, capítulo 28 de 1 Samuel, versículo 6. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Eu quero chamar a atenção nesse versículo por conta do seguinte. Essas três maneiras que são apontadas aqui no versículo 6 são as três maneiras, digamos, que Deus aceitava que se consultasse, né? Eram três maneiras de fazer a consulta a Deus e que eram aceitas, ok? Até pelo Deuteronômio, tá? Isso está até pela lei, digo, né? Mas que tá ali exposta lá em Deuteronômio, né? Assim, a gente não poderia fazer nenhum tipo de consulta a não ser essas três, né? Deus poderia revelar por meio de um sonho, você faz uma pergunta, né? Você vai, por exemplo, você poderia ir, quer dizer, eu digo você, alguém poderia ir lá naquele momento ali da história de Israel, alguém poderia, o rei principalmente, né? Poderia ir até o sacerdote e fazer uma consulta a Deus. E aí Deus poderia, por meio de um sonho, responder. Também poderia responder por meio do Umim. O Umim era um instrumento que inclusive o sumo sacerdote ele levava no peito, né? Ele podia dar respostas a algumas consultas que o rei poderia fazer, né? Por meio do Umim também não havia resposta do Senhor para Saul. E também por parte dos profetas ali, né? Samuel mesmo já havia dito que, olha, Deus não vai mais falar com você, as portas do Senhor já se fecharam porque você foi rejeitado por ele. E aí Saul, nesse momento, ele entra em desespero e toma uma atitude extrema. Uma atitude totalmente inesperada, digamos assim, e ele vai consultar uma feiticeira. Ele vai lá na feiticeira, fala assim, olha, eu quero que Samuel venha aqui porque eu quero falar com ele. Samuel acaba, não sei se era Samuel, enfim, eu tenho algumas opiniões a respeito dessa passagem, tá? Mas não vou falar agora e a gente pode discutir depois. Mas enfim, Samuel ou então algum outro espírito acaba falando para ele algumas coisas que iriam acontecer, inclusive de que ele ia morrer junto com os seus filhos, né? Mas o que eu quero chamar a atenção a sua atenção é para o seguinte, né? Até mesmo nessa questão desse contexto que a gente está vivendo aí do corona, né? Da Covid-19. A gente não pode, de maneira alguma, chegar ao ponto, né? Ao desespero de eventualmente esquecer, né? Esquecer que quem comanda a nossa vida é o próprio Senhor, né?
quem dá a solução de todas as coisas é Deus. Saul já havia há muito tempo, né? Há muito tempo antes disso, ele havia se esquecido disso, né? Tanto é que a gente falou na primeira parte desse estudo, né, de 1 Samuel, Saul havia tomado conta da vida dele e falado assim, olha, quem vai tomar conta sou eu, não vai ser o Senhor mais, né? E por conta disso, até que o Senhor falou o seguinte, então tá, então eu não vou mais me revelar a você, não vou mais te responder. E eu acho que isso é muito importante a gente entender, para que nós como crentes, para que a gente não se esqueça de que quem ocupa o trono da nossa vida é o Senhor, e quem dá todas as respostas é sempre Ele, né? E Ele só dá essas respostas realmente quando nós deixamos que isso aconteça. Saul infelizmente não deixou. Saul já havia rejeitado a Deus muito antes, né? E fez com que o quê? Fez com que a comunicação entre ele e Deus ela tivesse sido totalmente ininterrompida, né? E isso levou o quê? Levou Saul ao desespero. E quando a gente está desesperado, quando o homem se desespera, a gente toma todo tipo de decisão errada, né? Que foi esse o caminho que infelizmente Saul tomou. Que a gente preste muita atenção nisso, né? Para que a gente assim nunca tire o Espírito de Deus do trono da nossa vida, para que assim a gente não venha a tomar esse tipo de atitude, né? Esse tipo de atitude realmente é uma atitude extremada de alguém que eventualmente ele não fala mais com Deus, obviamente, né? Quem não fala mais com Deus vai tomar uma atitude dessa mesmo, né? Que a gente realmente esteja sempre com o Senhor, com o Espírito de Deus no trono da nossa vida, para que a gente sempre mantenha um relacionamento de amizade com Ele, para que a gente não tome atitudes extremas e extremamente equivocadas não vou nem dizer, extremamente desastrosas, né? Como foi essa que Saul tomou, né? Que foi consultar uma feiticeira, porque ele viu que por aqui não ia, por ali não ia, por aquilo outro não ia, por aquele outro caminho, e aí ele tomou uma atitude extrema, mas por quê? Porque onde começou tudo isso? Isso começou quando o próprio Saul interrompeu o relacionamento dele com Deus, né? Então que a gente não interrompa, que a gente nunca interrompa essa comunicação, essa relação de amizade que a gente tem com Deus, né? Que a gente não desentronize, né? Que a gente não desentronize o Espírito de Deus na nossa vida, para que a gente não cometa esse tipo de erro grave, né? Esse tipo de erro assim extremo. E eu quero dizer isso no contexto aí que a gente está vivendo da Covid-19, que a gente não entre em desespero também, né? Eu não quero dar soluções, é óbvio, né? Não é solução fácil, não quero ser hipócrita para dizer que, olha, né, o Senhor está no controle, né? Desculpe eu falar em hipocrisia, mas talvez isso possa até soar hipócrita muitas vezes. Olha, Deus está no controle, isso aí vai passar. Não estou querendo dizer, não estou querendo dar soluções simples e fáceis, mas que a gente, apesar da gravidade do momento, que a gente não se desespere ao ponto de tomar atitudes extremas, que é o caso que Saul tomou, né? Que até mesmo nas condições mais extremas, que a gente tenha sempre em mente que Deus está no trono da nossa vida, né? E que por mais por mais terrível que seja o cenário, né? Que pode ser um cenário de doença como esse, né? Que a gente tenha certeza de que Deus é o Senhor da nossa vida, Deus está no trono da nossa vida, e que isso assim nos console, e que isso nos conforte, e que isso seja um bálsamo para nós, né? Mais uma vez dizendo, isso não é longe de oferecer uma resposta fácil, não é, muito pelo contrário, né? Mas que a gente não pode perder essa certeza de que Deus está no controle, né? De que não vai ser
o presidente da República do Brasil, o presidente dos Estados Unidos, não vai ser a rainha da Inglaterra, não vai ser a primeira-ministra, a chanceler da Alemanha, não vai ser ninguém. Nenhuma dessas pessoas é quem vai trazer a solução. Nenhuma dessas pessoas vai tirar a gente dessa situação da Covid. Né? Quem vai tirar é o Senhor. Né? Não são nem os cientistas que vão tirar. Na verdade, é o Senhor. O Senhor vai capacitar aqueles que Ele tem que capacitar, seja o cientista, seja o político, seja quem for, para que a gente saia dessa situação da melhor forma possível. Né? Então, essa é a lição que eu quero tirar, especialmente, né, com relação a essa passagem aqui de Saul e da passagem e desse episódio de 1 Samuel, capítulo 28, e mais uma vez destacando, tá? Quem quiser discutir essa passagem obscura, né, a gente pode discutir no grupo, certo? E aí até o capítulo 31, né, depois tem mais alguns episódios, e quando no capítulo 31, infelizmente, esse rei Saul acaba morrendo com 3 dos filhos dele. Né? Quero encerrar então esse momento de estudo dizendo isso, que a gente não tome medidas extremadas, né, como fez Saul, por ter interrompido a comunicação com Deus e ter dito para o Espírito de Deus assim, olha, sai aqui do trono, porque quem vai ocupar esse lugar agora sou eu que vou decidir aquilo que eu quero fazer da minha vida. Né? Que não sejamos assim, que a gente sempre tenha o Senhor, o Espírito de Deus no trono da nossa vida. E que assim o Senhor nos abençoe, para que assim a gente consiga, para que assim a gente mantenha a nossa vida, sempre, né? Independentemente da circunstância da Covid-19, de uma crise que eventualmente possa vir e assim por diante. Ok? Um grande abraço, que o Senhor nos abençoe, até a próxima aula.